Bom, Atos 16, nesses pequenos versos de 25 até o verso 34, a gente tem aí uma história muito contada, muito pregada por muitas pessoas, mas eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente, porque muita gente foca aí na libertação dos discípulos, e eu queria pensar no desespero, na esperança e na paz do carcereiro. Porque assim, para quem está estudando Deus, os milagres de Deus, as oportunidades de Deus e até as adversidades que sofre quem é de Deus, não tem nada de anormal nesse texto. Mais uma vez eles foram presos. Pode parecer uma coisa assim grandiosa, por exemplo, a porta da prisão se abrir, mas tão grandiosa também como que os grilhões foram abertos, porque se foi um terremoto, as portas poderiam realmente se romper, mas não a corrente que acorrentava ali os seus pés e tal. Mas eu queria que você estivesse pensando em alguém que não tem nada a ver com isso, que muitas vezes parece estar vivendo por viver, vivendo a vida, deixando a vida fazer dele aquilo que o caminho, aquilo que as circunstâncias, aquilo que as pessoas disseram que eles são. O feliz ano novo é uma falácia, e a previsão bíblica para cada um de nós é que o amor vai se esfriar, a intolerância vai aumentar, os homens se tornarão cada vez piores do que já foram e até piores que os próprios animais. Precisamos nos preparar psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, lembrando que esses 3 pontos envolvem a saúde do ser humano como um todo. A gente não se prepara para as adversidades da vida, e isso nos leva ao desespero, isso nos leva à falta de fé, isso leva muitos à morte, e só Deus para mudar esse quadro. Pensando na vida desse homem, a gente pode falar que todo o mundo, todo o universo conspira contra nós. Se a gente for botar tintim por tintim das coisas que acontecem na nossa vida, a gente vai falar assim: poxa, mas só comigo? Por que aconteceu isso comigo? Tinha que ser comigo? Esse carcereiro não tinha culpa de nada, nem do terremoto, nem dos apóstolos estarem presos, e mesmo assim ele foi envolvido de tal forma nesse enredo que ele foi tentar o suicídio. Todas as pessoas parecem estar contra nós, seja por calúnias que elas falam de nós, calúnias difamatórias. Dificilmente alguém vai mentir dizendo coisa boa de você, Todo mundo fala assim: não, mas fulano é gente muito boa. Não, todo mundo fala: fulano ainda fala que é crente, fulano presta. Seja por desprezo, quando a gente passa pelas pessoas, a pessoa às vezes, porque não tem educação, não dá um bom dia, boa tarde, E aí a gente se sente: poxa, a pessoa passou por mim, nem falou comigo. E mais especificamente aquele que a Bíblia está mostrando: prisão, terror psicológico e circunstâncias adversas. Todas essas coisas conspiram contra o fruto, como eu falei para as crianças, o fruto que, quer dizer, a semente que foi plantada dentro de nós, para que a gente não dê frutos de paz, de justiça. E essas coisas levam muitas pessoas à morte. O segundo ponto que eu queria frisar é que o desespero leva à morte. Muitas pessoas têm se suicidado nos últimos tempos, aumentou em 40% o número de suicídios, mas o suicídio não é a solução. E a gente poderia classificar vários pontos. Primeiro, que ninguém sabe o que acontece realmente depois que uma pessoa se suicida. Segundo, que a gente não sabe se a pessoa realmente
resolver os problemas com o suicídio. E o pior, tem gente que mata a família e depois se suicida, como a gente vê pelos jornais. Mas tudo pode mudar a partir de nós. Por exemplo, o cara que coloca a arma na cabeça e tenta se suicidar, a partir do momento que ele não se suicida, as coisas já começam a mudar. Todas as coisas precisam mudar a partir de nós, a partir de nossas ações, a partir daquilo que a gente tem colocado como alvo de fé, alvo de crescimento pessoal, crescimento espiritual, familiar, congregacional. Tudo pode mudar a partir de uma semente que a gente joga em um terreno qualquer. Hoje eu tive uma experiência muito legal. Eu comentei com algumas pessoas que eu tinha algumas mudas de maracujá, e uma pessoa, não, tem um terreno aqui. E hoje eu fui lá ver o terreno, sabe onde que era o terreno? Lá perto do Cruzeiro, lá. Eu sei que eu subi, quando acabou a escada, ele falou, é aqui. Aí eu fiquei pensando, quem vai cuidar disso? Só que eu não fui lá para que alguém cuidasse, eu fui lá para plantar uma semente, para plantar os pés de maracujá, né? A gente conseguiu plantar lá pelo menos uns 7 ou 8 lugares diferentes o pé de maracujá. Eu fiz a minha parte. Agora, se a pessoa que ele vai pedir para regar, para cuidar, para olhar e tal, não fizer a parte dela, eu fiz a minha parte. As coisas precisam mudar a partir de nós, e muitas vezes a gente está esperando a prefeitura vir e plantar uma árvore na nossa casa. Até o prefeito foi plantar a árvore lá no meio do mato, que eu fiquei pensando, o cara foi plantar no meio da serra, né? Mas tá bom, podia plantar aqui no morro, né? Aí deve ter medo bem aqui. Mas a morte para o mundo leva a vida eterna para nós e para os nossos. A partir do momento que aquele cara não se suicidou, o que aconteceu com ele? Houve vida. Claro, é óbvio, quem não se suicidou está vivo, mas quem, nesse caso, se suicidou em nome do Evangelho, ou se suicidou biblicamente, que é entregando a vida para Jesus, o Espírito Santo gera vida, e vida em abundância. Aquela família foi salva porque uma pessoa se matou, não fisicamente com a espada, mas ele se entregou aos pés dos discípulos, e assim foi salvo ele e toda a sua casa. O último ponto é que a paz de Deus transforma a mente. Muitas pessoas não vivem o novo de Deus porque a mente dela ainda é pequena, a mente dela ainda está agarrada no passado, ainda está cheia de mágoa, de rancor. Então, a gente precisa refletir no seguinte: as circunstâncias não podem mudar, mas as circunstâncias não mudam, mas a paz que nos ajuda a reagir de forma diferente, essa nos torna melhor. A pessoa pode fazer o que for contra mim, se eu não revidar, eu não dei seguimento na raiva que estava em quem? No ódio, no rancor que estava em quem? Nela, e não em mim. Hoje também tive uma experiência que eu achei que uma pessoa me conhecia de uma outra situação. Aí eu cheguei, fui cumprimentar as pessoas, né? E as pessoas ficaram me olhando assim, meio assim. Aí a mulher falou, acho que ele não lembrou de tu não. Aí eu, tá bom. Mas aí eu vim pra cá e alguém deve ter falado, pô, não, é o pastor da igrejinha e tal. Eu sei que na hora que eu voltei, parecia que a gente era amigo de longas datas, não foi, velho? Já estava sorrindo, estava conversando, já estava até querendo a ajuda do maracujá aqui. Eu falei, não, essa daqui é com outra pessoa lá. Então, assim, a forma como nós reagimos àquilo que as outras pessoas representam para nós, ou aquilo que a gente identifica as outras pessoas, tem o poder, como nós reagimos em paz, tem o poder de mudar as circunstâncias. O nosso cotidiano, ele permanece o mesmo, mas nós começamos a mudá-lo a partir de nossas ações, a partir de nossa fé, a partir do nosso testemunho, a partir do nosso convívio com as pessoas, convívio no sentido de igualdade, de mansidão, de humildade, transformando nosso entendimento, recebemos de Deus a melhor maneira de viver. Tem muita gente que não conseguiu transformar sua mente
e assim vive de maneira inclusive como Deus nos ensinou, e isso dentro da própria religião, porque a religiosidade ela é saudável. A religiosidade, o tradicionalismo, ela é uma doença, mas a espiritualidade, a vivência, né, o desenvolvimento de uma vida espiritual saudável, ele gera frutos e frutos de vida. Você vê pessoas que às vezes 500 anos da igreja, mas o dia que ela faltar, ou o dia que ela morrer, talvez as pessoas nem vão sentir falta. Por quê? Porque ela era uma pessoa religiosa, fazia as coisas daquele jeito, sempre daquele jeito, mas ela não influenciou o outro, mas ela não investiu na vida do outro, mas ela não marcou a vida do outro. Enfim, o diabo, seus demônios e alguns falsos irmãos não irão desistir de nós. A nossa postura não deve mudar pelos efeitos, e se conseguirmos nos manter em paz diante das frustrações, diante dos seus planos tenebrosos, se mantermos a nossa postura de santos, no sentido de separados, e vencermos as batalhas dessa guerra espiritual que nos é imposta todo dia, a gente começa a viver um evangelho de relevância. A gente passa de uma vida religiosa ou comum para uma vida de transformação nossa e daqueles que estão à nossa volta. Então, que a gente viva em paz, que a gente tenha esperança e que não venhamos a nos deixar tomar pelo desespero ou pela falta de alguma coisa, desde compreensão, né? Ele não entendeu o que eu disse, desde da falta de dinheiro e da falta de reconhecimento, que também entristece muita gente. Então, que a paz do Senhor seja em ti e na sua casa.